Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo? Vai ótimo, hein? Então, eu sou o professor Milton e vocês todos estão convidados. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física número 10, para o sexto ano. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um grande atleta brasileiro. Todo mundo conhece e com certeza os pais de vocês são grandes fãs. Hoje nós vamos conhecer o Pelé, o rei do futebol. O Pelé, gente, é um nome de jogador, de um ex-jogador de futebol brasileiro. Ele é considerado o melhor jogador de todos os tempos. Embora ele não atue mais profissionalmente, ele ainda é admirado por pessoas de diferentes países. Ele é admirado no mundo inteiro. O seu grande talento lhe deu o título de rei do futebol. Pelé tomou a famosa camisa número 10, pois foi com ela que ele jogou durante quase toda a sua carreira. A sua habilidade com bola, a sua ginga para dar dribles, a sua criatividade para inventar jogadas, tornaram um dos mais importantes representantes do chamado futebol arte. Durante a carreira, Pelé marcou 1.281 gols em 1.363 partidas oficiais, ou seja, praticamente um gol para cada partida. Bem, aqui está o Pelé com uma camisa da Confederação Brasileira de Desportos. Sobre o milésimo gol. O milésimo gol foi marcado em uma partida do seu time, o Santos, contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro em 1969, no estádio do Maracanã. O canal Correio do Povo Play, ele fez uma bela de uma reportagem sobre os 50 anos do milésimo gol do Pelé. Clique na imagem e vocês vão poder assistir a essa reportagem. Atleta do século. Essa é com certeza uma entre as centenas de revistas que o Pelé foi capa. Uma revista da França chamada L'Équipe Magazine. O Pelé foi eleito o atleta do século em 1981 por jornalistas de vários países, jornalistas especialistas esportivos. Em 2000, a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, deu a ele o prêmio de melhor jogador do século XX, um título dividido com o seu arquirrival, o argentino Armando Diego Maradona. A infância e a adolescência. Edson Arantes do Nascimento é o nome do Pelé. Ele nasceu no dia 23 de outubro em 1940, na cidade de Três Corações, no interior de Minas Gerais. O Pelé, ele aprendeu a jogar futebol com seu pai, que também foi jogador. Quando ele era garoto, ele faltava aula para bater bola. Ele acabou saindo da escola e aos 11 anos começou a receber treinamento profissional. Aos 17 ganhou a sua primeira Copa do Mundo em 1958. Olha, pessoal, naquela época poderia acontecer, mas hoje em dia, para virar jogador de futebol, vai ter que terminar a escola primeiro, tá? Vocês não podem sair da escola para ficar famosos ou virarem atletas. Primeiro, terminar os estudos, porque está em lei agora, né? Sobre a trajetória profissional do nosso atleta. O Pelé, ele foi jogador do Santos Futebol Clube, na cidade de Santos, em São Paulo, no estado de São Paulo, e Santos é uma cidade litorânea, bem pertinho da capital. Ele foi jogador do Clube Santos de 1956 a 1974. Ele levou o time a muitas conquistas e muitos títulos. O Santos, ainda hoje, é um dos maiores times de futebol do Brasil, e o Pelé ainda está atuando um pouquinho no esporte profissional.
Conquistas. Dentre os títulos que Pelé detém, está o recordista de gol em um único campeonato. Ou seja, em um único campeonato, ele marcou 58 gols em 38 partidas. E isso, quando que aconteceu isso, gente? Isso foi no Campeonato Paulista de 1958. O Pelé, ele é o único jogador que venceu 3 Copas do Mundo. Ele venceu as Copas de 1958, de 1962 e de 1970. Além de ter participado da Copa de 1966, na qual o Brasil não levou o título. Na década de 1960, jogando pelo Santos, ele foi bicampeão mundial interclubes e venceu a Taça Brasil, campeonato brasileiro na época, por 5 anos seguidos. Nada menos do que 5 anos, o Santos Futebol Clube foi o campeão. Isso foi quando? Isso foi entre 1960 e 1969. Ele venceu o Campeonato Paulista 8 vezes. Bem, pessoal, o Pelé ele saiu do Santos em 1974 e ele foi jogar num time chamado Nova York Cosmos, nos Estados Unidos. Ele ficou praticamente 3 anos jogando pelos Estados Unidos. Ele não só jogava, como ele já atuou em alguns filmes lá, né? Nessa época, ele levou o Cosmos à conquista do campeonato norte-americano. Fora de campo, em 1977, ele parou de jogar profissionalmente, né? Desde então, ele participa de campanhas de solidariedade, ele atua como representante do esporte brasileiro em inúmeros eventos. Afinal, já que você é uma pessoa famosa, já que você tem muita visibilidade na imprensa, você aproveita para seguir outras carreiras também, né, pessoal? Muito esperto. O Pelé, por acaso, ele é um grande empresário e uma das pessoas mais ricas do Brasil. Embaixador da ONU. Ele foi nomeado embaixador da ONU para a Ecologia e o Meio Ambiente em 1992 e o embaixador da Boa Vontade da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 1994. Aqui nós vemos o Pelé naquela famosa, em frente àquele famoso símbolo da ONU, da Organização Mundial das Nações Unidas, ao lado de um ex-presidente chamado Kofi Annan. Lei Pelé. Entre 1995 e 1998, o nosso jogador Pelé, ele foi o ministro dos esportes no governo de Fernando Henrique Cardoso. Nesse período, ele criou a Lei Pelé. A Lei Pelé, que ela terminou com a Lei do Passe. E ela deu aos jogadores de futebol brasileiros o direito de definir e que time que eles querem jogar. Promulgada em 24 de março de 1998, a Lei Pelé ela foi um marco no direito desportivo e do futebol. Sobre a rivalidade do século. A rivalidade com o jogador argentino Maradona é um dos assuntos que mais rendem discussões nos acalorados debates futebolísticos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode clicar no link para ler a matéria, como nasceu a rivalidade entre Maradona e Pelé. Olha, pessoal, rivalidade não significa que eles sejam necessariamente inimigos. Aqui no caso, eles falam sobre uma rivalidade esportiva. Enquanto um era o ídolo da Argentina, o outro era o ídolo do Brasil. E apesar de tudo, nós vemos numa das fotos eles confraternizando, o Pelé tocando violão para o Maradona, mas sim, durante diversos momentos de suas carreiras e de suas vidas, eles tiveram também discussões um pouquinho mais sérias, mas eu acredito que eles terminaram como amigos. O nosso
querido Diego Armando Maradona veio a falecer algum tempo atrás, Pelé ainda segue vivo e firme, ainda como um grande empresário. Agora, sobre o Pelé no cinema. Aqui nós temos uma lista de filmes onde o jogador participa ou protagoniza, ou seja, ele não é o personagem principal de todos os filmes. Então, dos filmes nós vemos que o primeiro se chama Rei Pelé, de 1962. Em 58 ele já ganhou a primeira Copa, então ele já era bem famoso, hein, gente? Nós vemos outros títulos como Brasil Verdade, o Barão Otelo no Barato dos Bilhões, com o nosso grande ator também, Grande Otelo. A Marcha, Passe Livre, Isto é Pelé, Os Trombadinhas, Fuga para a Vitória, de 1981, um filme que ele precisava fugir de um campo de concentração. Esse filme, se não me engano, pessoal, ele fez com nada mais, nada menos que o ator norte-americano Sylvester Stallone. E entre diversos outros. 1º de Abril, Hot Shot, Pelé Eterno, Once in a Lifetime, e alguns provavelmente nos Estados Unidos. Nós vemos aqui a imagem de um filme do Pelé com os Trapalhões, que são outros grandes ídolos que fizeram parte da minha infância. E olha, eles formaram um grande grupo, hein, pessoal? Os Trapalhões e o Rei do Futebol, com o Mussum, Didi, o Zacarias e o Dedé Santana. Pelezinho, o jogador Pelé, ele foi tão famoso, mas tão famoso, que ele virou personagem de quadrinhos, nas mãos do nosso grande quadrinista Maurício de Souza. É, pessoal, esse mesmo. Quem lembra dele? O criador da Turma da Mônica. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, de conhecer um dos nossos maiores atletas de todos os tempos. E agora vocês podem responder às questões propostas nas atividades e eu desejo para vocês todos um ótimo fim de semana.